Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Be Mais. Hoje nós vamos continuar nossa viagem pela célula. Nós passamos pela membrana, entramos e desbravamos o citoplasma e hoje nós vamos entrar no núcleo celular, conhecer a sua estrutura, as suas substâncias e as principais funções. Quer conferir? Então permanece aí logo após a vinheta. Então vamos conhecer o núcleo da célula. Para isso, nós temos aqui um desenho de um corte do núcleo, como nós pudermos ver dentro da célula, a metade desse núcleo. Olha a tecnologia. E ainda assim, duas visões. Essa parte aqui, você está tendo a visão de como ele é externamente, né? E aqui você tem um corte para você retirar da membrana do núcleo e você pudesse ver dentro dele. Olha que legal esse desenho. Dentro, então, você tem as estruturas internas aí do núcleo da célula. Então, vamos começar. Primeiro passo para conhecer o núcleo é falar sobre essa membrana aqui, a carioteca, né? Aqui tem duas visões dessa mesma membrana. A expressão carioteca vem do grego, de duas palavrinhas, é a junção de duas palavras. Cario quer dizer núcleo e teca quer dizer envoltório. Então, daí nós também chamarmos de envoltório nuclear ou envelope nuclear. Duas coisas nós precisamos saber sobre a carioteca. Primeiro, aqui ela é uma membrana dupla, então vou colocar bem aqui, né? Uma informação importante, ela tem uma camada dupla, isso chama adesão. E a outra coisa é a presença de poros, você percebe aqui no desenho, né? Que parecem essas bolinhas. E aqui em corte, então aqui tem duas visões do poro, né? Então você tem aqui, ela é cheia de poros. Um detalhe importante, esses poros servem para troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, porque algumas substâncias são fabricadas no núcleo e vão atuar no citoplasma, e algumas substâncias que são produzidas no citoplasma e vêm atuar no núcleo. Vou dar exemplos, né? O RNA mensageiro levará o código genético, então ele é transcrito no núcleo da célula e atuará ligado aos ribossomos que estão no citoplasma. Então eles vão passar por esses poros aí para o citoplasma. Outro exemplo, ao contrário do que acontece com o RNA, é o que acontece com as histonas. Aqui eu representei as histonas por pequenas bolinhas vermelhas. As histonas são proteínas especiais que são produzidas no citoplasma e irão atuar no núcleo. Então os poros, não esqueça, servem para a troca de substâncias entre essas duas porções da célula. Continuando, então nós conhecemos a carioteca e seus poros. Essa membrana, ela está presente em células que têm núcleo organizado. A simples presença dessa carioteca, dessa membrana, faz com que a célula seja do tipo eucarionte. Então, a célula eucarionte, elas são células que têm um núcleo organizado, quer dizer que o material genético da célula está separado do citoplasma. Diferente do que acontece com as bactérias, que são procariontes, porque não possuem a carioteca, portanto, o material genético é encontrado disperso no citoplasma. Detalhe importante agora, né? Vamos conhecer dentro do núcleo as suas estruturas. Vou começar pelo material genético. Então, aqui eu fiz uma representação de algumas moléculas de DNA. Então, vou puxar aqui a seta, né? E vou chamar essas filamentos, né? Filamentos de cromatina. Então, nesse momento, eu estou usando um termo, né? A cromatina. O que é isso? O DNA se encontra muitas vezes associado às histonas, proteínas. Durante a divisão celular, para facilitar a divisão, a separação do material genético,
inclusive o material que foi copiado, é necessário que o DNA se condense. Então nós temos um processo chamado de espiralização ou condensação. É o processo em que o DNA se enrola nas estonas e fica compactado. Então o DNA ele apresenta nesse momento uma afinidade muito grande por corante. Toda vez que nós vamos estudar o núcleo de uma célula para visualizar o material genético, é utilizado um corante, geralmente azul. Então, o DNA se fixa nesse corante. Então, ele passa a se chamar, muitas vezes, como cromatina. A expressão croma quer dizer cor. Então, a cromatina é um sinônimo para quando eu me referir ao DNA. Então, agora, nós já sabemos que quando ele se referir a filamentos de cromatina, ele está se referindo a moléculas de DNA. Então, vamos lá. Então, as moléculas de DNA estão aqui, no núcleo. Daqui, o DNA vai comandar as ações da célula. Importante a gente saber que também é encontrada no núcleo uma parte líquida. Eu vou puxar uma setinha aqui e vou dar um nome para essa parte líquida. Vou chamar de cariolinfa. Então, nós temos aí uma solução semelhante ao citossol do citoplasma. É um líquido mais denso, mais concentrado, aí, com substâncias importantes para o metabolismo nuclear. Então, essa aqui, as substâncias não estão no vazio, estão imersas na cariolinfa, a linfa do núcleo, a parte líquida do núcleo. Eu vou colocar aqui para que você lembre sempre, parte líquida. Então, a gente vai conhecendo a estrutura do núcleo e a sua composição. Então, nós já falamos sobre a carioteca, a membrana nuclear, o envoltório nuclear, que apresenta uma camada dupla e seus poros. Falamos sobre os filamentos de cromatina, a molécula de DNA. E agora essa estrutura aqui, que nós fizemos assim no desenho show aumentado, essa região, ela vai se chamar nucleolo. A expressão aí, nucleolo. O que é o núcleo? O núcleo é uma massa que cora, na hora que a gente usa o corante, ela cora de maneira diferente, E aí fica visível muitas vezes. Ela é uma massa feita de RNA do tipo ribossômico e algumas proteínas. Então nós temos aí toda a estruturação do núcleo chamado núcleo interfásico. E quer dizer isso? É que o núcleo de uma célula que não está em divisão. Agora observe essa dica rápida que eu vou te dar. Eu vou te apresentar os tipos de cromatina que você vai encontrar no núcleo da célula. Observe lá. A cromatina pode ser encontrada na forma de eucromatina, e na forma de heterocromatina. Então nós temos aí duas formas que essa cromatina vai ser encontrada. Eu vou te ensinar agora a você diferenciá-las. Veja bem, a cromatina, quando ela estiver chamada de eucromatina, esse eu traduzido quer dizer boa, verdadeira. Então, observe os detalhes aí. Na hora que a gente usa o corante, a cromatina que permanece desenrolada, ela vai ter uma coloração mais clara quando nós formos observar. Então, a coloração mais clara. Então, ela está desenrolada. Então, o material está nessa hora, o DNA está desenrolado. Vou abreviar. Então, material descondensado, desenrolado. Aí, uma informação para você. Nesse momento, você vai saber que o DNA está ativo. Olha que informação bacana. Eu vou marcar aqui para você, DNA está ativo. Não esqueça disso. Quando a cromatina está desenrolada, desespiralizada, o DNA está ativo. Significa que está comandando a produção de RNA e está comandando a produção de proteínas. Agora, quando falar heterocromatina, hetero quer dizer diferente ou outro.
Então, nesse momento, ele quer dizer que ela está mais visível e está diferente, né? Então, vamos ver aí como que isso é possível. Então, vou logo te dar a informação. Aqui, vou separar aqui o quadro, ó, bem aqui, para não confundir as informações com essas informações da teleteca, para ficar bem organizado. Então, heterocromatina, como é que a gente identifica ela? Eu vou diferenciá-la. Aqui eu tinha coloração o quê? Mais clara na eucromatina. A heterocromatina vai ter coloração, ó, coloração mais escura. Então veja lá a diferença, ó. Aqui clara e a eucromatina mais escura. Tudo bem? Agora vamos para outra diferença. Aqui eu tinha DNA desespiralizado, desenrolado, né? E agora eu vou colocar aqui para você. DNA condensado. Ó, condensado quer dizer material enrolado. Tá? Então eu vou diferenciar aqui para você. Ó, a diferença da heterocromatina. E aí, por fim, quando falar em eucromatina, eu tenho DNA ativo. E quando eu falar em heterocromatina, eu tenho DNA inativo. Então, para você diferenciar, vai te ajudar muito em várias questões. Ó, DNA inativo. Então tá aí. Vou dar agora um exemplo aplicado disso aqui, né? Em relação à genética, você quando for estudar genética, inclusive você vai ter vídeos aqui no canal de genética. E quando você estiver estudando genética, você vai ver um tópico chamado herança e sexo. E aí você vai ver uma coisa chamada cromatina sexual. O que é a cromatina sexual que a gente fala lá na genética? É assim, em células femininas, né, as mulheres apresentam 2 cromossomos X, mas elas só usam 1. Nas células masculinas, ou seja, nos homens, nós temos um cromossomo X e um Y. Então, os homens só têm um cromossomo X e eles usam ele. Como é que acontece então? Então, nas mulheres, você vai ter, de todos os seus cromossomos, um permanece inativo, o cromossomo X. Então, ao comparar uma célula masculina com uma célula feminina, fica visível, na hora de observar que eu falei, né, nós usamos o corante, fica visível uma mancha mais escura onde se encontra o cromossomo sexual X que não se desespiralizou. Ou seja, essa visão dessa estrutura, né, condensada, que é uma heterocromatina, uma cromatina que permanece enrolada, nós chamamos de cromatina sexual. Teste de cromatina sexual que é feito ali na chegada das mulheres em competições internacionais, como as Olimpíadas, que é feito um exame, né? Teste de Bar, e as mulheres são Bar positivo. Isso quer dizer que elas possuem cromatina sexual. Gostou da aula? Então, se você gostou da aula, não esquece de deixar o seu like aí. E se você gostou da aula e não é inscrito, eu te convido, te inscreve no canal, compartilhe, curte, comente se você tiver alguma dúvida. Não esquece também de ativar o sininho aí, para que você receba todas as notificações a cada vídeo novo postado aqui. Galera, fique com Deus e até a próxima.